Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Está começando agora mais um devocional semanal. Vamos começar mais um devocional semanal. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, que agradecemos por mais uma semana, que agradecemos pelas tuas bênçãos, pelos livramentos que nem imaginamos, mas o Senhor nos deu, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade e pelo teu amor sobre nossas vidas. Te agradecemos porque em tudo o Senhor nos livrou do mal e nos abençoou. Obrigado, Senhor. Nos ensina através da tua palavra para que possamos cada vez mais ser moldados pelo teu Espírito, a imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Obrigado por tudo e continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nossa leitura bíblica no livro de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 57. O sepultamento de Jesus. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizeram abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentados em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. A guarda do sepulcro. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes o escolta, ide
e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Os judeus subornam os guardas. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. E Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para
a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu sou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lemos Mateus 27, dos 57 ao 66, e Mateus 28, do 1 ao 20. E assim terminamos o livro de Mateus. O que podemos aprender? Lemos que José de Arimateia pediu a Pilatos para que ele pudesse tirar o corpo do Senhor Jesus da cruz e guardá-lo em um túmulo. E assim aconteceu. E sentadas na frente da sepultura estavam Maria Madalena e a outra Maria. E os principais sacerdotes e fariseus foram até Pilatos no dia seguinte e pediram para que fosse guardado o túmulo, para que os discípulos não retirassem o corpo de Jesus e dissessem que ele ressuscitou, como ele havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas eles pensavam que isso era história, que os discípulos iriam tirar o corpo de Jesus para dizer que ele ressuscitou. Eles não acreditavam que Jesus ressuscitaria verdadeiramente, e foram postos guardas lá à frente do túmulo. E a Bíblia nos diz que veio um anjo do céu, houve um grande terremoto e o anjo retirou a pedra do sepulcro. E os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. E depressa e contar a seus discípulos. E elas foram com grande alegria. E Jesus apareceu a elas no meio desse caminho. E elas, prostrando-se, o adoraram. E os judeus subornaram os guardas para dizer que o corpo de Jesus foi roubado enquanto eles dormiam. E eles receberam dinheiro para dizer isso. E assim foi espalhada aquela versão entre os judeus até o dia de hoje.
Jesus foi visto pelos seus discípulos na Galileia e eles também o adoraram. Jesus, aproximando-se, falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ordenado, pois eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus ressuscitou, devemos adorá-lo, acreditar, crer, confiar que ele ressuscitou e fazer mais discípulos em nome dele, para espalharmos por toda a terra que ele é o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos com grande glória para nos salvar. Ide e fazei discípulos por todo o mundo. Sigamos a ordenança do Mestre, do nosso Mestre Jesus. Tomadas de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E ela